Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma mensagem profética para a sua vida, para o seu ministério, uma palavra que vai ir de encontro à sua necessidade espiritual. Antes de entrarmos no texto, gostaria de pedir humildemente para você, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe a mensagem para que outras vidas sejam alcançadas, toque o sininho para receber sempre novas notificações. Nos ajude a fazer com que esta obra cresça. Quero meditar em Gênesis 37, 15. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos, diz-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. Então, vamos fazer uma reflexão aqui, muito interessante. José andava errado, ele andava em círculos, ele estava rodando, ele estava confuso, sem direção. E todo jovem primeiro se perde para depois ser achado. Lembra-se do filho pródigo? Foi isso que aconteceu. Primeiro ele se perdeu, depois ele foi achado e viveu uma vida completa do lado do seu pai. Se nós formos em 1 João 2,14, está relatado: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Em Eclesiastes 11,9 está relatado: Alegra-te, jovem, nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos pelos quais o seu coração deseja. Lembra-te, porém, que Deus trará a juízo toda a obra. Eu queria também deixar mais 2 versículos aqui como reflexão, para nós começarmos a entender a revelação de Deus para nossas vidas, para nós começarmos a entender o direcionamento de Deus para nossas vidas. Se nós formos em Jó, capítulo 12, versículo 16, está relatado na parte B: Seu é o que erra, seu é o que faz errar. Prestou atenção no texto? José andava errado. Jó 12,16, seu é o que erra, seu é o que faz errar. Então, muitas das vezes, Deus nos faz errar. Não é o demônio, não é o diabo, não é os falsos irmãos, não é o amor fingido, não é a inveja, não é a amargura que nos faz errar às vezes, mas é o próprio Deus. Por que ele nos faz errar às vezes? Vou te dar um exemplo aqui. O inventor do automóvel, Henry Ford, diz que o fracasso é a oportunidade que nós temos para recomeçar com mais inteligência. Muitas das vezes Deus nos faz errar várias vezes o caminho, o alvo, para que nós venhamos recomeçar com um potencial mais maximizado, para que nós venhamos recomeçar, como diz o inventor Henry Ford do automóvel, recomeçar com mais inteligência, reparando as arestas, com mais atenção. E nós não compreendemos isso. José andava errado em um território, em um lugar que ele conhecia como a palma da sua mão. Ele apacentava o rebanho ali para o seu pai também, muitas das vezes. Mas Deus o tornou cego por um período da vida, eu creio. Deus o tornou cego em uma estação da vida, porque existia um tempo determinado, o kairós de Deus, para ele chegar até os seus irmãos. Você precisa compreender isso. Deus tem um tempo determinado para que você chegue ao alvo, para que se cumpra o propósito dele para a sua vida e para a minha vida. Se você for também em Provérbios 20, 24, está relatado que os passos de um bom homem são confirmados pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Viu como que a matemática de Deus sempre é diferente e mais precisa do que a nossa? Os passos de um bom homem são confirmados pelo Senhor. Aí vem a parte do homem. O homem, pois, como entenderá o seu caminho?
José, ele não estava entendendo o caminho qual ele estava percorrendo, mas os passos dele estavam sendo confirmados pelo Senhor. Isaías 55:8 está relatado: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Muitas das vezes nós não entendemos por que estamos errando tanto. Muitas das vezes não entendemos porque não estamos entendendo o caminho. Nós temos que crer apenas que Deus está nos guiando para um lugar de vitória, de triunfo e de prosperidade. Tudo que tem para acontecer na minha vida e na sua vida, nós vamos alcançar pela fé. 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Tudo que vai ser realizado em nossa vida é pela fé. Nós não vamos entender o caminho. Nós não vamos entender o porquê nós estamos errando tantas das vezes. Não é o inimigo, não é o diabo, é o próprio Deus que está fazendo isso com a sua vida e com a minha vida. Porque Deus é o oleiro, nós somos o barro. Ele tem o direito de fazer o que lhe apraz. Dá para você entender o que Deus está tratando com você e com a minha pessoa nesta mensagem? Todas as pessoas que Deus escolheu aqui na terra, os seus ungidos e ungidas, que Deus escolheu para um grande propósito, vão ter que rodar primeiro, vão ter que andar em círculo. Você se lembra o que aconteceu com o povo de Israel? Andou em círculo 40 anos. Você se lembra de Josué? Andou com o povo de Deus em redor das muralhas de Jericó 6 vezes. Na 7ª vez, quando eles rodavam, caíram as muralhas. A ordem de Deus foi: roda, anda em círculos. Não bata a boca com o inimigo, não converse com o inimigo, não lhes dê satisfação do que vocês estão fazendo. Pode parecer contraditório, pode parecer estranho. Não converse com eles, não ligue para o deboche, para as piadinhas, para nada disso. Andem em círculo. E eles andaram em círculo. E as muralhas caíram no 7º dia. Quem sabe o inimigo dizia: ô bobão, ô bobona, ô Zé, ô você aí, tá ficando biruta? Não tem sentido isso, vai continuar rodando, né? Quem sabe eles riram, criticaram, mas o povo de Deus não deu atenção e continuou rodando, andando em círculos. E o propósito de Deus se cumpriu. Você se lembra de Sansão? Ele matou mais homens na sua morte do que em toda a sua vida. Mas antes ele teve que rodar no cárcere, no moinho. Ele rodou no cárcere e no moinho. E na sua morte ele matou mais inimigos do que em toda a sua vida. José, depois que ele consegue chegar ao alvo, que é os seus irmãos, tiram a túnica dele e ainda jogam dentro de uma cisterna. Qual era o formato de uma cisterna? Boca redonda. Aí fazia formato de um violão. E lá no fundo era redondo também, só que com espaço muito grande, um redondo muito grande. A boca era estreita redonda, o fundo redondo, só que bem grande. Já parou para pensar como que foi vexatório para ele? Seus irmãos lá na boca da cisterna. E aí, sonhador mor? E aí, cadê as promessas de Deus na sua vida? E aí, governador do Egito? Tá vendo algum horizonte aí? Tem alguma janela para você ver à frente de você alguma coisa? Então roda. Fica andando em círculo, bobão, otário. Cadê o grande propósito de Deus na sua vida? Nós temos que entender uma coisa. Deus nos faz andar em círculo. Nós ficamos confusos às vezes aqui na terra. Nós não sabemos em que lugar que nós estamos. Nós não sabemos por que estamos passando por tal situação de novo. Nós não sabemos por que passamos por um lugar e vemos pessoas que parece que já conhecemos. Já passei por esse lugar, já andei por esse lugar. Você está andando em círculo. Sabe por que você está andando em círculo? Porque Deus tem um grande propósito na sua vida. José andava errado em um lugar que ele conhecia como a palma da sua mão. Deus o tornou cego por um período da sua vida. A Bíblia nos relata em Isaías 49:19. Quem é cego senão o meu servo? Ou surdo senão o meu enviado? Você está cego. Deus o tornou cego. Às vezes eu estou andando na rua e Deus fala que eu estou cego. Eu duvido, Ele mostra o cego vindo até encontro de mim. E Ele fala: você está cego.
Você não entende a obra que eu tenho na sua vida, você não entende o projeto, você não entende o propósito, você não entende os processos que eu estou te passando. Às vezes você sente dor, às vezes você acha doído, às vezes você reclama, murmura, você não entende a obra que eu estou fazendo na sua vida. Teve um dia que eu estava tão teimoso, tão meio revoltado, que eu falei, não, eu não estou cego. Aí ele sempre faz aparecer um cego, apareceu um cego. Eu falei, eu não estou cego. Pois você acredita, você que está ouvindo esta mensagem, que Deus fez aparecer 2 cegos na rua de Campo Grande, os 2 cegos se trombaram? Eu até ri. Eu falei, eu não estou cego, depois que eu vi o primeiro cego. Passou mais um pouco lá na frente, eu me deparei com 2 cegos, só fiquei vendo aquela cena. Os 2 vindo, os 2 cegos se trombaram. E Deus disse para mim, você está cego. Imagine só que José tinha um objetivo. Seu pai disse para ele, vá até os seus irmãos e veja como eles estão. E ele não achava os seus irmãos na região que ele conhecia com a palma da sua mão. Ele estava perdido, andando errado. E ele queria chegar aos seus irmãos. Era o objetivo dele e não chegava. Muitas das vezes você está como José. Você está tentando chegar ao objetivo de Deus na sua vida, o propósito, o plano, ao desígnio, as promessas que Ele te prometeu. Você está tentando com a tua força, com o teu potencial, com a tua inteligência, com os seus dons, com os seus talentos, chegar até o centro da vontade de Deus, chegar até o lugar da vitória, chegar até aquele momento que Ele disse que iria te usar muito, iria dar peso ao seu nome, você pregaria nos confins da terra, o teu ministério ia ser exaltado, Ele te daria uma unção maior. A sua família seria salva e liberta. Quem sabe você está lutando. E não é com as nossas forças. Não é com o nosso potencial, com a nossa inteligência. Com tudo aquilo que Ele mesmo nos deu. É tudo como está relatado em 2 Coríntios 5,7. Andamos por fé e não por vista. Tudo isso vai acontecer, mas não pelo nosso esforço. Não por eu querer chegar. Não por eu determinar. Não por eu me esforçar. Vou chegar lá, tenho que chegar lá, é o objetivo, é o plano. Deus me mandou eu ir por esse caminho. O meu pai me disse que meus irmãos estão nesse lugar. E eu uso todo o meu potencial. Não. É por fé. Vai acontecer de uma forma sobrenatural que você não vai entender, nem compreender e vai ficar maravilhado com o poder de Deus. Que essa mensagem venha fazer guarida no seu coração. Você está andando em círculos? Você está como Israel, 40 anos no deserto, andando em círculos. Você está como Josué e o povo de Deus que está andando em círculos para as muralhas caírem. Está como Sansão, andando em círculos, moendo no cárcere. Todos aqueles que Deus tem um grande projeto andam em círculos, andam rodando, ficam confusos, ficam perplexos, ficam sem direção. Mas como eu já narrei aqui, não vou repetir os versículos. Os passos de um bom homem, eles são confirmados pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Você não vai entender o seu caminho. Seu é o que erra e o que faz errar. Deus tem feito você errar, para você sempre recomeçar, maximizando mais ainda o seu potencial. Recomeçar com mais inteligência, aparando as arestas. Quantas vezes Ele mandar você recomeçar, tentar de novo, vá em frente, porque Deus está, na verdade, lapidando cada um de nós, moldando. Mas você está indo num caminho, o qual, se você continuar tendo confiança, Deus o fará prosperar. Lembre-se que Ele se assenta no trono, seus irmãos um dia se prostram diante dele com receio de que Ele vai fazer o mesmo jogo. Só que lá em Gênesis 50:19 está relatado, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para se fazer como se vê neste dia. Agora vinde, vocês e vossos meninos, eu vos sustentarei. Deus está treinando você, homem e mulher de Deus, porque você é uma válvula de escape para a sua família. Tudo isso se cumpriu na vida de José, depois de 23 anos. Com 17 ele foi para o Egito. Com 30 anos ele sentou no trono. Com 33, 34 anos seus irmãos se prostraram diante dele e ele se revelou aos seus irmãos. Continua rodando, continua andando em círculos, porque Deus tem um propósito nisso tudo. Fique com esta mensagem no coração.